Hoje você vai conhecer a história de um homem que carregava no peito a justiça e na cintura a sentença. Um cangaceiro que não precisava gritar para impor medo, que marcava a pele dos traidores com ferro quente e que amou uma única vez na vida, mas pagou o preço até o último suspiro. Zé Baiano não foi só braço forte de Lampião, foi a faca que cortava o arrependimento e o silêncio que vinha depois da dor. Fique comigo até o fim, porque essa história não é só de sangue, é de amor, de punição e de um fim que o próprio inferno parou para assistir. E se esse começo já te fisgou, cabra, então prova que tem coragem. Aperta o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui, quem acompanha até o fim, nunca esquece o que viu. E quem passa batido, um dia escuta o nome Zé Baiano no vento e sente arrepio sem saber por quê. O sertão não escolhe dia para parir seus filhos e também não avisa quando vai engolir os mais fracos. Era a madrugada braba de julho de 1904, quando a primeira luz de José Gomes Filho rasgou a escuridão da caatinga. Nasceu em solo rachado, entre galinhas e urubus, numa casinha de taipa esquecida no fundão de Monte Santo, interior da Bahia. A mãe, mulher miúda e de mãos calejadas, pariu em silêncio, roendo pano de dor, como se já soubesse que aquele menino traria mais faca que festa. O pai, vaqueiro bruto e de gênio torcido, cortou o cordão com o mesmo facão que usava para sangrar o gado. Jogou o primeiro banho do filho com água barrenta de cacimba, disse: "Esse aí vai ser homem de respeito, ou de morte." Chamaram-no de José, mas o povo não demorou a botar apelido. Zé do Joaquim Vaqueiro. Depois, só Zezinho. Mais tarde, Zé Baiano. A infância foi um aperto só. A seca de 1905 castigou tudo. Cabras magras caíam com a língua de fora, e crianças morriam de febre no terreiro. A mãe fazia reza braba com erva doce e mel de jataí, mas nada curava a fome. O pai vendia o couro antes do boi morrer, só para garantir farinha. Zezinho cresceu, vendo a morte como vizinha. Aos 3 anos perdeu a irmãzinha engasgada com feijão verde. Aos 5 viu o pai ser arrastado por um touro enfurecido e voltar para casa com o braço pendurado, roxo feito jabuticaba. A mãe, calada, costurava as feridas com linha de saco de açúcar sem nunca derramar lágrima. O menino era bicho arredio. Não brincava com outros. Preferia ficar observando o céu rachado, desenhando figuras com o dedo na terra quente. Aos 7, já sabia manejar faca como adulto. Não para matar, ainda, mas para abrir o couro de bode, como vira o pai fazer 1000 vezes. Na escola nunca pisou. O pai dizia que letra era coisa de padre e que livro não enchia a barriga. Em vez de caderno, aprendeu a ler pegadas no chão, o faro do vento e o canto das aves. Entendia quando vinha chuva, quando o gado estava parido, quando a morte rondava, e isso bastava para o sertão. Mas foi aos 10 anos que o silêncio do menino virou lenda. Naquele ano, um fazendeiro poderoso do pedaço, Coronel Laurindo, acusou Joaquim, o pai de Zé, de ter matado uma vaca prenha que não era dele. Armou-se de 2 jagunços e foi até a porta da casa. Chamou o velho de ladrão, cuspiu no chão e lhe deu uma bofetada diante da família. Joaquim baixou a cabeça. Não porque fosse covarde, mas porque sabia o preço de reagir, perder a terra, o pouco de dignidade que ainda restava. Já Zé, não. Naquela mesma noite, sem ninguém perceber, o menino saiu com a peixeira que usava para cascar mandioca. Foi pé ante pé, até a porteira da fazenda. Entrou no curral como se fosse sombra, e voltou antes do galo cantar, com a faca suja e os olhos gelados. Ninguém morreu naquela noite, mas o coronel acordou com um X talhado no couro do boi mais valioso e um bilhete riscado a carvão no curral. Aqui quem riscou foi o filho do vaqueiro. A vila inteira ficou em silêncio por dias. O menino tinha só 10 anos, mas já era visto como coisa do cão. Depois daquela noite em que o boi do coronel amanheceu marcado, a mãe lá Dodds, Vila nunca mais olhou para Zezinho com olhos de menino. Com 10 anos já era temido. Com 12 virou lenda viva nas bocas dos matutos, que cochichavam que o cabra não tinha medo nem do próprio inferno. A fome ainda rondava a casa, mas o respeito agora entrava junto com o vento. O pai, embora orgulhoso, passou a vigiar o filho de longe.
Sabia que a alma do garoto já tinha seguido por trilha sem volta. O menino, que antes obedecia calado, agora respondia de cara fechada. Tinha sempre uma faca no cós da calça, um olhar distante e uma raiva que não se sabia de onde vinha. Com 13, Zé começou a trabalhar de vaqueiro junto ao pai. Montava como homem feito, atravessava mata fechada na caça de gado brabo e era conhecido por sangrar com precisão cirúrgica. Mas não era só no lombo do boi que ele afiava a faca. Com 14, teve sua primeira briga séria. Um rapaz mais velho tentou tomar sua montaria na feira de Itiúba. Zé não discutiu. Só girou o punhal e deixou o cabra berrando no chão com a orelha decepada. O rapaz sobreviveu, mas sumiu do sertão. Ninguém mais teve coragem de cruzar Zé Baiano sem pensar 2 vezes. Aos 15, Zé conheceu o gosto amargo do amor. Foi por uma morena chamada Clara, filha de lavrador. Sorriso de canto de boca e olhar atrevido. Se encontravam escondidos nas noites de lua minguante, debaixo de umbuzeiros secos. Mas como tudo no sertão, o amor também vem com espinho. Um dia, Clara sumiu. Descobriu-se depois que o pai dela a prometera a um comerciante da cidade em troca de umas arrobas de sal e um boi. Dizem que ela gritou, esperneou, mas foi levada à força. Zé Baiano foi atrás. Chegou tarde. Clara já havia sido entregue, casada, silenciada. Voltou mudo para casa. No outro dia, o tal comerciante apareceu esfaqueado na estrada, com a barriga aberta e as entranhas à mostra. O povo murmurou, mas ninguém ousou perguntar. O medo falava mais alto que a justiça. Aos 16, Zé já era homem. E homem tem sede de propósito. Foi quando ouviu falar de um bando que desafiava tudo e todos. Coronel, padre, soldado e até o governo. Um nome ecoava nos becos e tavernas. Lampião, o rei do cangaço. Zé não hesitou. Abandonou o pai doente, enterrou a mãe que havia morrido semanas antes de febre e partiu com uma sacola, um punhal e um chapéu de couro herdado do avô. Atravessou caatingas, dormiu em galhos, caçou preá e roubou mandioca crua para sobreviver. No caminho deixou rastros, 2 agiotas mortos numa emboscada, um capataz desovado na beira de um açude e um rastro de medo por onde passou. Foi em Pernambuco, nas cercanias de Salgueiro, que finalmente encontrou o que buscava. O bando de Lampião descansava após enfrentar uma volante. Ao se aproximar, foi barrado por cangaceiros armados. Mas Zé não recuou. Levantou a camisa, mostrou as cicatrizes no peito e disse: "Vim para morrer ou para viver com Lampião, mas não volto." O próprio capitão apareceu. Observou o rapaz em silêncio. Viu a dureza no olhar, a raiva quieta e a frieza no jeito de falar. Lampião era bom de ler homem, e naquele instante soube. Estava diante de um cão do inferno, mas que mordia do lado dele. "Como se chama?" perguntou o capitão. "Zé Gomes, mas me chamam de Zé Baiano." Lampião deu um meio sorriso, cuspiu no chão e disse: "Pois bem, Zé Baiano, se tua faca for tão afiada quanto tua cara de coragem, tu vai longe." E assim, sem festa nem batismo, Zé Baiano entrou pro cangaço. E o sertão nunca mais seria o mesmo. A entrada de Zé Baiano no bando de Lampião foi como o estalar de um chicote num terreiro silencioso. Rápida, dura e impossível de ignorar. Não demorou muito para mostrar que não era só mais um cangaceiro com ódio no peito. Era um executor. Um homem que matava com calma. Quando os outros cabras metiam bala por impulso, Zé Baiano preferia esperar, observar. Punhal em punho. Esperava o momento certo. E quando golpeava, era certeiro. No peito, na jugular ou nos rins, como quem conhecia o mapa da dor. Lampião, que era bom de farejar demônio disfarçado de homem, deu a ele a função mais temida, o julgador. Quando uma denúncia surgia dentro do bando, seja de traição, roubo ou deslealdade, era Zé Baiano quem decidia o destino do acusado. Não era preciso muito. Um olhar, uma resposta atravessada, e ele já sentia se a alma do sujeito estava suja. Em pouco tempo, virou lenda entre os próprios cangaceiros. Não brinca com Zé Baiano. A peixeira dele canta antes de perguntar. Ele não castiga com raiva, castiga com fé. Mas era com as mulheres que sua reputação cruzou os limites da brutalidade.
Zé Baiano acreditava que no cangaço, mulher tinha que ser fiel até o fim. Não só de corpo, mas de alma. Se fosse pega dando sinal para volante, olhando demais para outro cabra, ou tentando escapar, a punição era certa. E não era só a morte, era a humilhação, era a marca. Zé criou um símbolo próprio, um ferro de marcar gado com as iniciais do bando, que aquecia até o vermelho vivo. E com ele, marcava no rosto, ou nas costas, as mulheres que considerava traidoras. Não precisava de permissão de Lampião. O capitão virava o rosto, calado. Sabia que Zé fazia o que muitos não tinham coragem. Uma das histórias mais contadas pelos mais velhos é a de Rosilda, moça nova, bonita, que se encantou por um tenente da volante. Ela tentou fugir durante a noite levando um mapa desenhado no pano. Foi pega por um cabra e trazida de volta. No outro dia, Zé Baiano foi até ela sem dizer palavra. Mandou todos se afastarem. A mulher tremia, pedindo perdão, jurando que foi fraqueza. Zé não gritou. Só esquentou o ferro no fogo e disse: "Fraqueza é deixar tu sair viva." Marcou-lhe o rosto na frente de todos. O cheiro de pele queimada ficou no ar por horas. Rosilda não morreu naquele dia, mas sua alma já não voltou. Ficou muda, com os olhos vazios, e passou a seguir o bando como um vulto, como um aviso. Mas se Zé Baiano era temido, também era respeitado. Nunca levantou a mão sem razão, pelo menos na lógica dura do cangaço. Com os inimigos não havia clemência, e com os traidores havia algo pior que a morte. Lampião em segredo certa vez comentou com Maria Bonita: "Esse baiano é mais faca que sangue. Um dia ele corta até a si mesmo." E Lampião, como sempre, estava certo. Depois do caso de Rosilda, o nome de Zé Baiano cruzou a boca do povo como uma reza ao contrário. Nas vilas, nas fazendas, nos corredores abafados das igrejas do sertão, o sussurro era sempre o mesmo: "Se você trair o bando, é ele que vem." Homens da volante contavam histórias exageradas, mas nem todas eram mentira. Zé Baiano era uma espécie de carrasco silencioso, um espectro que surgia do nada, com a faca afiada e o ferro de marcar escondido na bolsa de couro. Para alguns, ele era apenas cruel. Para outros, era um purificador, aquele que limpava o sangue do bando com fogo e lâmina. As mulheres que seguiam com o cangaço sabiam. Além da sede, da fome, da bala, havia o risco de desagradar Zé Baiano. E ele não. Precisava de muito. Um cochicho perto de um soldado num povoado. Uma carta escondida no cós da saia. Um olhar atravessado. E pronto. A sentença estava dada antes mesmo do julgamento. Numa madrugada abafada de outubro, perto de Floresta, um bando se instalou próximo a um riacho. As mulheres foram buscar água e uma delas, chamada Nair, desapareceu por quase uma hora. Quando voltou, o vestido rasgado, o cabelo molhado e um olhar desconcertado, disse que se perdeu no mato. Mas Zé Baiano notou algo a mais: marcas de pegadas recentes e um botão do uniforme da polícia na beira do córrego. Ninguém viu o que aconteceu naquela noite. Só ouviram os gritos abafados de Nair dentro de uma barraca, enquanto o cheiro de couro queimado se espalhava com o vento seco. Pela manhã, ela estava sentada, calada, com um pano cobrindo metade do rosto, e ninguém teve coragem de perguntar. Mas o ferro ainda fumegava no chão. Zé Baiano carregava aquele instrumento como se fosse parte do corpo. Mandara moldar, ele com as letras ZB, que estampava em carne viva nas traidoras. Ele não matava sempre. Às vezes acreditava que a marca viva, o sofrimento prolongado, era mais eficiente que um enterro. Algumas voltavam a andar com o bando. Outras enlouqueciam. Uma delas, chamada Ritinha, foi marcada nas costas por tentar fugir com um soldado. Sobreviveu, mas se jogou num poço 2 meses depois. E mesmo entre os homens, poucos ousavam contrariar Zé. Ele não gritava, não bebia, não ria das piadas dos outros. Não gostava de festa nem de dança. Era sombra, era peso, e ao mesmo tempo, era lealdade cega a Lampião. Maria Bonita, que enxergava mais do que dizia, certa vez olhou para ele e murmurou para si: "Esse homem carrega um abismo nas costas." E ninguém viu ele cair ainda. Mas o que poucos sabiam era que,
Por trás daquela rigidez quase doentia, existia algo quebrado. Zé Baiano não dormia bem. Às vezes, sussurrava nomes de mulheres durante o sono, nomes de traidoras, nomes que talvez nem ele lembrasse mais acordado. Ele dizia que fazia justiça, que limpava o bando, que protegia o nome de Lampião. Mas a verdade é que, lá no fundo, cada marca que fazia era mais um prego cravado na própria consciência. E o ferro, agora, já não queimava só carne, queimava por dentro também. Zé Baiano passou anos sendo visto como pedra, frio, inflexível, inquebrável. Mas até a pedra, um dia, se parte. Foi no sertão pernambucano, entre as chapadas de Belmonte e Salgueiro, que o carrasco conheceu a única fraqueza que jamais marcaria com ferro: o amor. O nome dela era Lídia, uma moça morena de olhos fundos, que vivia em um vilarejo abandonado por Deus, mas não pela guerra. Era parente de coiteiros, gente que ajudava o bando com comida, água e esconderijo. Zé Baiano a viu pela primeira vez enquanto ela limpava o terreiro de casa, com um vestido simples e um lenço encardido na cabeça. Ela não o olhou com medo, como tantas outras. Olhou firme e sorriu. Um sorriso torto, sem romantismo, mais de curiosidade do que de encanto. Ele se aproximou sem dizer nada, e ela, sem desviar o olhar, perguntou: "O senhor quer café ou silêncio?" Ele respondeu: "Silêncio serve." E assim começou a história que o próprio sertão tentou esquecer. Lídia era diferente. Não era mulher do bando. Não era cangaceira. Não pedia proteção nem implorava carinho. Falava pouco, mas com precisão. Sabia costurar feridas, caçar galinha no estalo da língua e, acima de tudo, sabia ver além da casca. Zé Baiano se encantou. Pela primeira vez ele não era o juiz. Era só homem. Ficava horas calado ao lado dela, ouvindo o barulho do vento e sentindo, talvez, uma paz que o cangaço nunca ofereceu. Mas amor, no meio do inferno, é luxo. E luxo no cangaço vira tragédia. Poucos meses depois, durante uma investida do bando numa vila próxima, a Volante cercou a casa dos coiteiros. Não se sabe ao certo se alguém entregou, se foi sorte dos soldados ou erro do bando. Mas naquela madrugada, Lídia foi levada. Não, pra cadeia. Para um coronel da região aliado da polícia conhecido por usar mulheres como moeda e vingança. Quando Zé soube, enlouqueceu. Partiu do acampamento sozinho, armado até os dentes, com o rosto mais fechado que nunca. Nem Lampião conseguiu contê-lo. Maria Bonita ainda tentou. "Vai se queimar, Baiano. Essa dor é tua, não do bando." Mas ele já tinha ido. Chegou à fazenda do coronel durante a noite. Cavalo esbaforido, olhos vermelhos, corpo tenso. Derrubou o primeiro capanga com uma facada na jugular. O segundo nem teve tempo de erguer o rifle. Quando encontrou Lídia, ela estava num quarto escuro, amarrada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não disse uma palavra, só sussurrou: "Você veio." Zé a carregou nos braços e a levou embora. Mas no caminho de volta ela contou tudo. Cada gesto, cada humilhação, cada grito abafado entre paredes de madeira. E ele ouviu calado. Não chorou, mas algo nele rachou para sempre. Na noite seguinte voltou à fazenda do coronel, mas não estava mais apressado. Estava frio. Entrou sorrateiro como fera. Pegou o homem dormindo. Amordaçou, despiu e amarrou em pé de galinha, como fazia com os que julgava traidores. Cortou-lhe a língua, meteu a faca entre as costelas e deixou cravado no peito um bilhete riscado a carvão, junto da própria faca ensanguentada: "Quem mexe com mulher minha, não fala mais." No dia seguinte, os jornais da capital noticiaram: coronel morto brutalmente por cangaceiros, cena de horror no Mentos, interior de Pernambuco. Mas o sertão não se comoveu. Para muitos foi justiça, para outros vingança. Mas para Zé Baiano, foi a única vez em que matou por amor, e não por lei do cangaço. Depois disso, ele mudou. Passou a se isolar mais. O ferro de marcar foi guardado. A faca continuava afiada, mas seus olhos agora carregavam um luto silencioso. Lídia seguiu com o bando por um tempo, mas a tristeza nunca mais largou os ombros dela. Um dia, simplesmente desapareceu. Alguns dizem que se matou.
outros que fugiu, mas Zé nunca contou. Só disse uma vez: o amor é faca que entra sem cortar e sai rasgando tudo, e nunca mais falou sobre ela. Ei, antes de terminar a história, me escuta só mais um instante. Se essa narrativa te arrepiou, se te fez ver o cangaço com outros olhos, então deixa teu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a continuar contando essas histórias que o tempo tentou enterrar. Se inscreve também, porque aqui a poeira do passado ainda levanta e as vozes do sertão continuam ecoando no estalo seco de cada memória. Agora sim, vamos ao fim. O tempo no cangaço não perdoava ninguém. Mesmo os mais duros acabavam sendo moídos pela roda dos anos, da perseguição, da saudade e da própria sede de sangue. Zé Baiano não era diferente. Por mais que ainda carregasse o punhal com firmeza, já não sorria nem mesmo com os olhos. Depois do episódio com Lídia, o ferro de marcar que tanto o definiu foi enterrado no chão seco de um acampamento, junto com o resto de sua humanidade. A partir dali, o homem virou sombra. Participava dos combates, comandava execuções, ajudava Lampião nas estratégias, mas era como se a alma já não estivesse ali. E assim ele seguiu, por anos, firme ao lado de Lampião, enquanto o bando encolhia e o cerco se fechava. A cada emboscada, a cada morto deixado no rastro, Zé Baiano endurecia mais. Não falava com ninguém além do necessário. Nem as mulheres do bando ousavam se aproximar. Ele se tornara uma lenda viva. E lendas, às vezes, morrem de dentro para fora. Mas o sertão tem olhos. E a polícia, mais ainda. Foi no início de 1936, quando o cerco das volantes sobre os cangaceiros se apertava de vez, que a sorte, ou o destino, mudou o rumo do homem que antes marcava os outros. Zé Baiano, agora com mais de 30 anos, já não corria como antes. Estava abatido. Tinha febres constantes, a pele escurecida de sol e marcas de velhas feridas infeccionadas. A cada confronto, precisava de mais tempo para se levantar. E Lampião via isso, embora jamais dissesse uma só palavra. Entre eles bastava o silêncio. Durante uma investida do bando numa fazenda no interior de Sergipe, houve uma troca de tiros intensa. Zé Baiano foi atingido de raspão na perna, mas conseguiu fugir com os demais. Ainda assim, ficou claro para todos: ele já não era o mesmo, e os soldados sabiam disso. Foi então que veio o pior. Dias depois, o bando descansava nas margens do riacho Jacaré, quando Lampião recebeu a notícia. Um de seus homens havia sido capturado e soltara o nome de Zé Baiano, com a localização exata do coito. O traidor, dizem, foi morto com requintes de crueldade, mas o estrago já estava feito. Em 2 de julho de 1936, o lugar foi cercado de madrugada por uma volante que vinha acompanhando o bando há semanas. Houve troca de tiros intensa, mas desorganizada. Os cangaceiros tentaram se dispersar. Muitos conseguiram fugir pelo mato. Zé Baiano, com a perna fraca, ficou para trás. Foi cercado numa clareira, junto de outro cabra chamado Canário. Dizem que lutou até o fim, que mesmo com a perna ferida matou 2 soldados na faca antes de ser alvejado no peito. Caiu de joelhos com o rosto coberto de poeira e sangue seco nos lábios. Mas os soldados não queriam só matá-lo, queriam acabar com o símbolo. Decapitaram Zé Baiano, e a cabeça foi levada como troféu, exposta em praça pública, como exemplo de que a justiça dos homens chegava até o mais temido dos carrascos. O corpo foi deixado no mato, sem cova, sem vela, sem luto. O que restou foram as histórias, os sussurros, as cicatrizes, as marcas no rosto de algumas mulheres que ainda viveram para contar, e o eco da frase que ele repetiu certa vez ao ver uma dessas marcas refletida num riacho: toda faca que marca o outro também risca quem a segura. E com ele, morreu não só um homem, mas um tempo em que amor, ódio e honra andavam na mesma cela, com o mesmo punhal cravado no centro.